Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqueles que chegam na internet nesse momento, nesta hora, que estão ligando, estão acessando a web, o canal, né, da internet. Sejam acolhidos, acolhidos pela espiritualidade, acolhidos por toda a seara da nossa sociedade Bezerra de Menezes. Vamos convidar então todos a uma prece inicial, para depois a gente esclarecer do que se trata esse nosso encontro. Senhor da vida, Deus do universo, Jesus, mestre amigo, sê conosco nesta hora, nesse encontro, e que ele transcorra assim, com harmonia, com vitalidade, com saúde, com bastante alegria, para que a gente possa largar o nosso entendimento e que juntos, como irmãos que somos, caminhamos em nome de Jesus ao encontro do Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Que assim seja. O meu nome é Lisete e eu sou uma trabalhadora voluntária dessa sociedade. O trabalho de hoje é um trabalho de um projeto chamado Semear. O projeto já aconteceu numa versão e agora ele acontece na versão outono-inverno. Foi-nos convidado a conversar sobre o livro Horizontes da Mente, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então, quem está ligando o computador agora, ou que está acessando, vai encontrar capítulos que antecedem essa fala, esse estudo, esse encontro que a gente está tendo agora, essa conversa que a gente vai ter, que nada mais é do que uma palestra discutindo sobre a visão de 3 itens que nos foram sugeridos para estudo, e vai ter capítulos que foram abordados por outros palestrantes e vão ter capítulos que vão ter posterior. O prefácio desse livro fala do que se trata esse livro, Horizontes da Mente. Horizontes da Mente é um livro que se trata de a ciência de pensar, de educar a nossa mente. Quando a gente para, um exercício que me ocorreu da gente fazer é que você que está ali do outro lado da tela, que está comigo nessa hora pensando, e vamos começar a refletir nesses breves momentos sobre esse livro, foca a imagem que tu está tendo, que não é essa imagem do computador. Olha para o lado, olha para trás, olha para o outro lado e percebe o que tu estás vendo. Então, digamos que aqui eu, nesse momento, não estivesse olhando para a câmera que está nos filmando e olhasse para lá. Então, eu estaria vendo uma janela, estaria vendo um aparelho de ar-condicionado, uma porta e um ventilador. Então, este seria a proposta de exercício que eu estou propondo, é essa. O que eu estaria vendo? O meu horizonte seria esse nesse momento. Qual é o teu horizonte se tu não estiveres olhando para o computador? Que tu estiveres olhando para o lado, ou que tu estiveres olhando para cima, ou que tu estiveres olhando para trás? Qual é o teu horizonte? Descreve para ti mesmo, escreve numa folha de papel. Agora, depois que a gente desligar, depois que terminar esse encontro, levanta e caminha 10 passos, ou caminha mais profundo ou mais para o lado de onde tu estás, e olha de novo para além daquilo ali e vê como que fica o teu horizonte, como ele se modifica.
Por que me ocorreu esse exercício? Porque Horizontes da Mente é um livro que vai tratar da mudança desse olhar que nós temos das coisas. E nada mais é que a nossa perspectiva do olhar das coisas que já existem. Eu, normalmente, faço um trajeto para o meu trabalho diariamente. E no trajeto que eu vou, que eu passo pela Avenida Mauá e vejo a beira do Rio Guaíba. E é linda aquela ilha. Eu, particularmente, sou apaixonada por Porto Alegre. Eu acho que, inclusive, a Terra surgiu a partir do momento que se iniciou Porto Alegre. E eu acho lindo, quando eu vou trabalhar, ver aquelas ilhas, aquele sol, aquele rio, aquelas aves, de quando em vez tem um barco lá. Mas ontem, particularmente, era um dia extremamente chuvoso. Ontem, 10 de junho, em Porto Alegre, chovia muito. E o horizonte dessa mesma visão que eu tenho quase todos os dias era totalmente limitado. Não se enxergava além das docas aqui. Não se enxergava as ilhas. Não se enxergava quase nada além do cais. Então, o que esse livro e o que a vida nos mostra? É que, dependendo da posição onde a gente está e do modo como a gente está, ou como a vida se apresenta, existem modificações. E que, se a gente fica fixado, se eu tivesse ficado fixada naquele ambiente cinza, chuvoso e de neblina, triste, que era um ambiente, parecia triste, mas não era triste, porque era só um episódio de chuva, um episódio de vento, um episódio de frio, normal, por um dia de inverno em Porto Alegre. Porém, como ele é um trajeto que eu faço todos os dias e que eu sei que, além daquele horizonte, daquele jeito que estava ontem, existe um horizonte diferente, eu admirei ele com a beleza de que ele volta a ser também, de novo, do outro jeito. Então, ele era bonito ontem, do modo como estava, mas também é bonito do jeito que ele estava. E esse exercício que eu estou propondo na frente do computador é exatamente isso. É olhar o horizonte que tu tem e caminhar um pouco mais além daquilo que tu está vendo e ver além disso que tu está vendo. E ver como as coisas se modificam quando a gente caminha, quando a gente tem um olhar diferente. E que, às vezes, nós temos uma visão parcial de algumas coisas. Há muito tempo atrás, uma amiga, muitos anos atrás, uma amiga me disse que a menina dela, a filha dela, disse assim: mamãe, ela falou, eu vou ao centro. Vamos ao centro, convidou a filha. E a menina disse, não, mamãe, eu não quero ir ao centro contigo. Ela disse, por quê? Ir ao centro é tão bacana, a gente vai tomar um sorvete, vai fazer um passeio no centro. E ela disse, não, mamãe, eu não gosto. Eu fico olhando só para o joelho das pessoas. Olha só, a visão que a mãe e que nós, adultos, temos do centro é sobre a nossa perspectiva de olhar. A criança só enxerga joelhos. Então, Horizontes da Mente é um livro que vai nos mostrar, segundo o prefácio, várias possibilidades de visão. Depende de como a gente está, depende de como a gente olha. No prefácio também, além desse exercício que eu propus para vocês, o prefácio diz que não existe um modo de nós educar a nossa mente para esse olhar. Bom, eu vou parar, agora eu vou ficar um mês em casa e vou só trabalhar a educação da minha mente. Não existe essa possibilidade. Nós educamos a nossa mente no dia a dia, na interação com o outro, na interação com o diferente. Não existe possibilidade de se trancar dentro de casa e parar um período, como a gente faz. Hoje eu vou parar e vou estudar só matemática. Para educar a mente, não existe essa possibilidade. A educação da mente
A educação dos nossos sentimentos, ela acontece em interação com o outro. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa dos outros. E, antagonicamente, nós precisamos dos outros, mas não conseguimos muito ficar com os outros. A gente atrita com os outros. Então, veja, fica difícil, né? Mas é assim a caminhada. Para isso, o autor que faz o prefácio diz que nós estamos todos, a natureza e nós, os homens racionais, todos, estamos imersos sob as mesmas leis. Todas as leis do universo, todos nós estamos submetidos às mesmas leis. Ou seja, as leis da física, as leis da física para as coisas materiais e para nós, elas são iguais, nós estamos todos submetidos. Mas Jesus deixou uma senha, que essa senha vai nos ajudar a trilhar esse caminho de olhar, modificar esse horizonte, modificar e aprender e educar a nossa mente, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao outro como a nós mesmos. Essa é a senha. O prefácio encerra dizendo que este é um livro em forma de luz e é uma luz em forma de livro. Quem assina o prefácio, nada mais, nada menos do que Dr. Bezerra de Menezes, em 1974. Então, vale a pena depois a gente discutir os 3 pontos que nós vamos discutir, que a gente vai refletir sobre esses 3 itens que estão aqui. Vocês olharem, pegarem o livro e darem uma lida nos capítulos e nos pontos que vêm antes e, de repente, olhar os capítulos que vêm depois. Porque é disso que o livro vai falar, sobre mudança de olhar, de horizonte. Então, vamos lá. O item 37 chama-se pureza mental. A pureza mental vai falar sobre a valência moral proposta pelo Evangelho. Ou seja, antes do advento do Cristo, só a algumas pessoas era dado o direito de se educar moralmente, de se educar espiritualmente. Poucas pessoas tinham esse acesso. Era uma coisa velada, era tudo mistério. Tudo que envolvia a espiritualidade era misterioso, era secreto. Para ir nos lugares, a gente precisava de autorização de um sacerdote, de uma sacerdotista, tudo era envolto em mistério. Quando Cristo vem à Terra, né, e caminha junto de nós na Terra, ele escancara as possibilidades da educação moral e espiritual. Ele abre as portas, ele dá um basta nisso tudo, e ele diz que a possibilidade da educação moral e espiritual, ela é uma oportunidade para todos. Não existe o que pode mais, o que pode menos, o que é mais rico, o que é mais pobre. Não existe isso para Jesus. Todos podem, basta que queiram. Porque Jesus não forçou ninguém, ele não pegou ninguém pelo braço e veio, não, vem, eu vou te evangelizar. Não, não existe isso dentro da proposta do Cristo. O Cristo não diz que esta ou aquela religião é melhor do que a outra. Não. Todos terão seu tempo, todos vão desabrochar no seu tempo, todos vão despertar no seu tempo, porque todos são filhos do mesmo Deus. E ele prega aonde? Em todos os lugares, em todo momento. E de tal forma que naquela passagem que ele está no poço, fala com aquela mulher que está pegando água no poço, ele diz uma coisa que é impressionante, assim, porque a gente já ouviu falar assim,
Alguém já ouviu falar assim: ai, aquela pessoa ali, ela morreu de tanto sorrir para as pessoas? Não. Ai, aquela pessoa ali morreu porque ela falava só coisas positivas. Não. Coisas positivas, sorriso, ânimo, bom ânimo. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É uma fonte inesgotável. Amor é uma fonte inesgotável. Quanto mais se dá, mais se tem. Porque isto é de Deus, não é nosso, não é produção nossa, é produção de Deus. Então, Jesus, quando sai, que prega e que caminha e que abre todas essas possibilidades, ele é paciencioso, ele tem tempo, ele não entra em atrito, coisa que a gente não consegue ainda. Ainda não conseguimos. Mas nós temos um modelo, nós temos um exemplo. Na doutrina espírita, quando os espíritos perguntam como que nós, os homens, vamos seguir a nossa caminhada na Terra, os espíritos dizem, é só seguir um modelo. Guia e modelo da humanidade é o Cristo. Então, no livro, nessa questão da pureza mental, o autor, que, não sei se eu falei para vocês, João Nunes Maia, o livro chama-se Horizontes da Mente, o autor é João Nunes Maia, me perdoem se eu não falei, pelo espírito Miramês, ok? E eu vou falar dos itens 37, que é pureza mental, vou falar do item 39, que é magnetismo, e vou falar do item 41, que é energismo estuante, ok? Então, no livro, o espírito Miramês fala que a nossa mente é comparada a um lago. E como num lago, existem os pensamentos, que são no lago os habitantes que tem no lago. Quem já foi perto de um lago já percebeu. Tem um monte de coisa que habita o lago. Peixinho, girino, planta. Dentro desse lago tem um monte de seres vivos que estão ali para poluir o lago. E tem alguns habitantes e seres vivos que estão ali para limpar o lago. A função deles é limpar o lago, é oxigenar o lago. Assim é a nossa mente. Nós temos o nosso pensamento, que é como um lago, e ali habitam dentro do nosso pensamento seres que são pensamentos que estão ali para animar a nossa vida ou para desanimar a nossa vida. E nós vivemos em volta de nós mesmos, numa atmosfera que nós criamos com esses pensamentos 24 horas por dia. Ou seja, nós respiramos o nosso próprio pensamento 24 horas por dia. Aí a pergunta é, essa atmosfera que eu respiro, que tu respira, ela é de oxigênio? Ela é boa, essa atmosfera? Ou ela está envenenada por gás carbônico, com maus pensamentos? Como é que está essa atmosfera que eu estou vivendo nela? Para e dá uma pensada. Não é sobre o outro. Não é como o vizinho pensa. Não é como o marido pensa. Não é como a esposa pensa. Não é como a sogra pensa. É como eu estou pensando.
Que tipo de pensamento eu tenho gerado, que em mim eu respiro e respiro e volto a respirar e está aqui em mim 24 horas por dia. É um ar bom? É um ar que eu gosto de estar respirando? Ou ele está poluído? Ou ele está cansado? Ou ele está chato? Para isso, nós temos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 15 e 17, sobre pureza de pensamento, pureza mental, preces, do qual os espíritos vão nos orientar que preces são as preces boas que a gente pode fazer para nós, para que a gente possa se animar, para que a gente possa estar bem. Preces pelos outros, preces para a gente ficar equilibrado. Nós estamos vivendo dias e momentos conturbados, mas, além dos dias e momentos conturbados, o quanto mais eu estou me deixando ficar dias mais conturbados. Vamos para o item 39. Magnetismo. O magnetismo é uma ciência, como o espiritismo, e o mais conhecido e o mais simples de se falar aqui, porque nós teríamos que ficar um mês falando da complexidade que é do magnetismo, que é a atração, a repulsão. O mais conhecido, e que dentro da doutrina espírita se conhece, é o passe, a imposição das mãos, e que a maioria das pessoas que frequenta a doutrina espírita, ou que conhece, ou os espiritualistas que usam as mãos como cura, na aplicação de passes para a cura, né, para a saúde das pessoas, que nada mais é essa imposição como um gesto divino e soberano, né, que vai emprestar essa força, esse magnetismo para a cura do outro. Para que tenha esse magnetismo, a mente é que é a fonte energética de todas as doações. Eu só posso magnetizar e doar aquilo que eu tenho. Se eu tenho coisas ruins, eu vou magnetizar com coisas ruins. A gente já viu isso. A gente já encontrou com pessoas assim, que chegam num lugar e as pessoas têm o dom de querer magnetizar pela palavra o sonho, o desejo, a esperança do outro. Não vai dar certo. Eu ouvi uma vez, uma pessoa me falou, e eu percebi depois com o tempo que era bem assim: quando tu queres saber se tu tens amigos, tu conta para essa pessoa uma coisa muito boa que te aconteceu. Quem é teu amigo mesmo vai dizer: nossa Senhora, que coisa maravilhosa! Mas o que é isso? Tu te superou, que legal! Os que não são teus amigos vão dizer: não era a hora, hein? Olha aí, ó, tem uma crise. E vai piorar essa crise. Não sei não era a hora. Eu acho que tu te precipitou. Tinha que ter pensado um pouco melhor. Ah, não, eu vi ofertas muito melhores. Por esse preço, tu comprava em outro lugar. Muito barulhento, muito barulhento. Por esse valor, muito barulhento. Não. Tinha mais barato e melhor. Vocês já ouviram? Eu já ouvi, todo mundo já ouviu.
são pessoas que magnetizam as pessoas para o mal. E, ao contrário, tem as pessoas que tu fala, nossa senhora, durante a crise, eu me arrisquei, fiz a prestação, comprei e deu tudo errado. E a pessoa diz, ok, tu te esforçou, deu errado, mas vamos lá, levanta, tenta, vamos de novo. Existem outras possibilidades, é do jogo. Magnetismo é isso. Magnetismo é educar as nossas emoções. Magnetismo é a nossa meta. Esquecer aqueles que nos ofendem é o nosso dever. Ok, nos ofenderam. É o nosso dever. Trabalhar em prol da humanidade. Mas esse trabalhar em prol da humanidade não é aquela coisa de todo dia estar falando, eu trabalho lá numa ONG que ajuda, que isso, que aquilo. Não, trabalha. Trabalha, só trabalha. Faz. Trabalhar em prol da humanidade deve ser a nossa conduta. O magnetismo, ele é capaz de atrair coisas boas. As pessoas confundem essa coisa de magnetismo com dizer assim, então quer dizer que ficar aquela coisa do pensamento positivo, fica em casa, deitado, as coisas não acontecem. Não, não é sobre isso o magnetismo. O magnetismo é esperar coisas boas, é se movimentar e esperar e confiar que existe alguém que tem uma orquestra que organizou tudo isso e que tudo aquilo que vier vem com um propósito, com um sentido que é necessário para aquele momento. Então, quando vem a doença, sim, ela vem para ensinar. E a gente aprende e levanta e vai de novo. Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos humanizar. Conta uma história, e vocês já devem ter escutado essa história, mas é sempre bom histórias, né? Um homem estava deitado num leito de hospital perto de uma janela, e as outras camas todas eram afastadas da janela. E as pessoas se queixando de dor, e o homem perto da janela dizia, pessoal, olha só que lindo que eu estou vendo aqui da minha janela, hoje tem sol, olha só as árvores todas sacudindo lá fora, tem um jardim lindo. E descrevendo, né, as rosas, as flores, o colorido, não bastava, ele já contou que vinham beija-flor e os pássaros. E o pessoal daquela enfermaria toda animada, todos os dias já aguardando com a narrativa daquele homem perto da janela, já todo mundo morrendo de inveja, porque ninguém tinha aquele visual que aquele homem perto da janela tinha, e eles tudo nos leitos afastados da janela. Bom, enfim, chegou um dia, veio a notícia que aquele senhor havia falecido. Daí um deles falou, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar lá naquele lugar daquele homem, que pelo menos eu sei que eu também vou morrer, porque essa doença chata vai nos levar, mas eu quero pelo menos ficar tendo a visão que ele tinha para ficar contando para os outros como é que era. E aí ele foi transferido para aquela cama, para aquela janela. E quando ele chegou lá, não tinha jardim nenhum, era uma parede cinza que tinha ao lado da cama do homem. Horizontes da mente, magnetismo, ele contaminou toda uma enfermaria com uma visão que ele criou. E vocês estão criando uma imagem cinza ou colorida? Não sou eu, a história não é minha. E aí nós vamos para o item 41, energismo estuante. Então a gente descobriu, né, e viu até agora que a mente
é uma fornalha dinâmica. Como diz o professor Cícero, até pensando em não pensar nada, a gente já está pensando. Então, o pensamento, ele é contínuo, ele está sempre pensando. Só que ele não é controlável. Não é como eu digo assim, minhas pernas me levem até ali embaixo. Eu vou com as minhas pernas até ali embaixo. O pensamento, ele é muito fugaz. Eu quero me concentrar, eu sei que fazer meditação é uma coisa boa, acalmar a minha mente. Aí eu me sento, em meio segundo eu não estou mais ali parada pensando, eu já estou no supermercado, eu já estou na rua. O pensamento foge, porque o pensamento é muito dinâmico. É uma fornalha, como diz o próprio livro. A mente é uma fornalha dinâmica. E as células nervosas funcionam no nosso organismo como ambulâncias. Elas recebem o pensamento e saem como ambulâncias disparando, buscando recursos no espírito, buscando recursos do espírito em si. Quando não encontra recursos em si, eles vão buscar fora os recursos. Então, vai buscar ajuda de fora, de alguém que auxilie, ou o recurso de uma água fluidificada, alguém que ajude num passe, né? Aqueles que conseguem os recursos próprios, se acalmarem, se equilibrarem, eles são felizes, mas podem acreditar, milhares de pessoas estão privadas desse equilíbrio. Diariamente, não têm esses recursos. Ou seja, por falta de amor, ou por desconhecer as leis, ou por não ter fé. No futuro, o livro diz, no futuro, ninguém procurará ninguém para curar-se de certos desajustes físicos ou males psíquicos. Cada um será o médico de si mesmo. Aí me ocorreu daquela passagem daquela mulher que sangrava, e ela soube que Jesus ia passar na cidade, e ela disse, bom, já que ele cura paralítico, que ele faz cegos enxergarem, eu vou lá porque ele vai me curar. E tinha uma multidão em volta dele, ele vai caminhando, e a mulher tenta se aproximar e não consegue, quando Jesus se vira e diz, quem tocou as minhas vestes? E os apóstolos respondem, Senhor, a multidão toda te toca. E ele diz, não, alguém tocou e de mim tirou uma virtude. Ou seja, a mulher conseguiu acessar fluidicamente aquilo que ela queria, a cura dela. E aí a multidão se afasta, Jesus olha para a mulher e a mulher diz, eu vim em busca de cura. E aí Jesus diz, a tua fé te curou. Significa isso que nós temos. Todos os recursos exteriores encontram-se com muito mais eficácia dentro de nós. Nós temos tudo dentro de nós. Basta que a gente tenha fé em Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. Porque nós temos os recursos todos, os externos estão todos aqui dentro. Nós somos médicos de nós mesmos. Nós não precisamos ficar choramingando todos os dias e todas as horas para que os outros nos curem. Nós podemos nos curar. Nós podemos nos ajudar. Porque quando nós nos ajudamos, nós estamos contribuindo para os outros também. Jesus foi o mestre por excelência nesse ramo de curar os enfermos. Ele curou pela palavra, ele curou, ele foi o médico das almas, ele curou pela energia espiritual. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tinha, nós temos, em menor grau, mas nós temos. E nós temos isso e podemos exercer isso todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia. Mas a gente não faz. Então, quando a gente encontra, a gente prefere cair
no fosso da maledicência do que voltar o olhar e ser benevolente. E perguntar como está o outro, e se dispuser. Porque quando eu converso com alguém e estou do lado dessa pessoa e me disponho a ouvi-la, é um passe. A palavra, o passe é uma palavra. O olhar é um passe. Um gesto, um sorriso é um passe. Porque eu acalmo alguém, porque eu dou um olhar que talvez alguém não esteja olhando para essa pessoa há um monte de tempo. E o meu olhar de caridade é um passe. E a grande pergunta, para finalizar o nosso encontro, é: eu tenho algumas perguntas para fazer. Depois a gente vai fazer a prece de encerramento. Quem tem roubado você de você mesmo? Quanto tempo você tem fugido para as redes sociais, jogos eletrônicos, celular, mídias, para não ficar com você mesmo? Não precisa responder agora, só pensa. Porque quando a gente está fugindo de muito da gente mesmo, não está bom estar contigo? Qual é o recado que você veio trazer nessa vida? Todos nós viemos dar um recado. Todos nós viemos dar um recado. Se você não descobriu, vamos tentar descobrir. Qual é o recado que você veio dar? E a última pergunta. Se tu partisse hoje, teria somado algo de bom na vida de alguém? É melhor perguntar agora, porque na hora da partida não dá muito tempo, né? Vai ser meio rápido, mas ainda dá tempo de fazer a diferença na vida de alguém. É óbvio que não vai dar para fazer na vida de muita gente, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas se a gente conseguir fazer a diferença na vida de alguém, para melhor, é óbvio, que bom. Eu fico muito feliz pela oportunidade do trabalho. Eu fico muito feliz por esse encontro. E eu espero que vocês consigam acessar e dar continuidade no estudo desse livro. Esse livro é rico, esse livro nos ajuda. E a linguagem dele é muito fácil. A linguagem dele talvez tenha se complicado mais com a palestrante que vos fala. Mas eu tentei ser simples também, não fugindo das leituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da nossa leitura doutrinária. Eu espero ter contribuído de coração. Então, assim, nós elevemos o nosso pensamento ao Pai e agradecemos a oportunidade da vida, pedimos que, nesse momento, todos aqueles que se encontrem em sofrimento, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, os desesperados, os sem esperança, aqueles que acham que tudo termina no leito da morte. Por favor, Senhor, sê conosco. Nós sabemos que Tu estás no pé de cada cama, no pé de cada leito, que Tu estás nos dando a mão de cada um para cada um. Que a gente possa ser o Teu enviado, que aquele bilhete que Tu queria mandar para o Teu irmão, que seja eu que entregue, através de um sorriso, através de uma gentileza, através de uma ligação. Que eu possa estar cada vez mais comigo e saber que eu sou teu filho, tua filha, e que assim eu possa ser amor, amor e amor incondicional. Obrigado pela oportunidade de trabalho e que sejamos assim, amor, alegria, luz e paz
a toda a humanidade. Que assim seja.